Meu nome é Isaac Loures Valadão, eu tenho 23 anos, eu frequento a missa tradicional há cerca de 1 ano. Eu sou de família protestante, os meus pais eles fazem parte da Assembleia de Deus, que é uma denominação pentecostal, e eu frequentava com eles quando era criança, eu cheguei até a fazer parte de coral, de crianças e tudo mais, mas eu confesso que apesar dos meus pais terem me dado um ensino consideravelmente religioso, eles liam histórias da Bíblia para mim, tinham livrinhos e tudo mais, eu confesso que eu nunca tinha entendido direito o significado por causa daquelas histórias. Acredito também que muito por causa que os protestantes, eles naturalmente têm uma ênfase muito grande nas histórias do Antigo Testamento. E verdade seja dita, as histórias do Antigo Testamento você tem personagens ali para redenção, então eles têm às vezes alguns comportamentos que não são os mais exemplares e tudo mais. Enquanto o Novo Testamento, que era o que realmente importava, eu confesso que eu nunca entendi muito bem, e eu lembro de perguntar até para minha mãe o que significava Jesus Cristo ser o Filho de Deus, e ela não sabia responder, sabe? Bom, aí daí tendo em vista esse background protestante meu, o que aconteceu foi o seguinte: por volta ali de 2015, acredito eu, 2016, eu acabei me interessando muito por assuntos científicos. E uma coisa é fato, dentro da comunidade científica e tudo mais, o que prevalece é uma mentalidade ateia. E eu acabei sendo levado por essa ideia de que, de alguma forma, a ciência está em oposição à religião. Eu cheguei a acreditar que a Bíblia estava em oposição à ciência, que tinha várias coisas falsas lá e tudo mais, e por um bom tempo eu era um ateu, inclusive antiteísta, ou seja, era um ateu militante, de falar contra a religião mesmo. Mas, apesar de que eu acho que eu nunca utilizei o termo ateu para se referir a mim mesmo, mas na prática eu era um ateu. Eu cheguei a acreditar, por mais que eu não agisse conforme o que eu acreditava, eu cheguei a acreditar que, por exemplo, vínculos familiares eram construção social, sabe? Uma coisa muito, muito triste mesmo. Mas, graças a Deus, eu nunca tive uma vida desregrada, como outras pessoas que tinham uma mentalidade semelhante à minha. Bom, eu atribuiria o início da minha conversão a um dia em que um amigo meu veio conversar comigo, depois de muito tempo, e esse amigo ele também teve uma história semelhante. Ele, diferente de mim, ele é de uma família católica, mas uma família assim, com alguns problemas. Eu acho que, se eu não me engano, os pais são divorciados, então uma situação não ideal. E um dia eu conversei com ele fez perguntas para mim, isso acho que era 2018. E ele acabou, por meio de uma conversa, um diálogo, provando que eu era, sem ter consciência disso, eu era absolutamente relativista. Eu não acreditava, em nada. Eu tinha uma visão, inclusive, que beirava o solipsismo. O ceticismo era tamanho, a falta de convicção em qualquer coisa era tão grande que eu até duvidava que outras pessoas existissem fora da minha consciência. Era um negócio bem maluco mesmo. Aí o que aconteceu? Nessa conversa, esse meu amigo ele se mostrou muito frustrado. Ele pensou: nossa, como que você chegou nesse ponto, Isaac? E eu acho que ele já estava trilhando um caminho para uma conversão real para o catolicismo. E eu lembro que por volta dessa época, ele fazia parte de grupos de debates e tudo mais, sobre assuntos científicos, e um belo dia ele me mandou um PDF que ele tinha escrito, respondendo a alguns ateus, e ele apresentava as 5 vias de Santo Tomás de Aquino. Daí eu dei uma olhada por cima, e eu confesso que eu fiquei muito surpreso na época, porque na minha cabeça eu tinha uma visão tão torta do cristianismo, que não existia nem uma teologia de alto nível. Eu achava que, assim, o cristianismo na minha cabeça era aqueles pastores falando aquelas coisas absurdas lá, querendo roubar o dinheiro dos fiéis. E eu confesso que eu fiquei bem surpreso, e logo de imediato eu já comecei a considerar, baseado simplesmente nas 5 vias de Santo Tomás de Aquino, que assim, aparentemente existe algo que poderia ser chamado de Deus, mas eu não admitia que ele pudesse interferir na realidade, né? Essa seria a posição deísta. Mas ali eu acho que já era uma antessala, né, para uma conversão de fato. Depois disso, em 2019, eu comecei um curso que eu não terminei, de História, então eu tive contato com as ideologias mais tenebrosas, né?
nesse meu período na faculdade. Mas, graças a Deus, eu nunca me alinhei com esses ideais. E foi mais ou menos, e foi justamente nessa época em que depois de alguma coisa que aconteceu, eu fui conversar novamente com esse meu amigo e ele me apresentou, naquela época, a filosofia dos estoicos. Eu lembro que a filosofia deles em si não me interessou, mas o que me interessou foi o fato de que eu havia me esquecido de toda essa realidade da filosofia e dessas questões elevadas. E aí que tá, lembrei de um detalhe. Algum tempo antes disso, eu havia tido contato com alguns vídeos do famoso Padre Paulo Ricardo. E eu lembro que eu fiquei muito surpreso com o cristianismo apresentado por ele, por causa que também ia totalmente contra o que eu pensava, o preconceito que eu tinha por ter vindo de um background protestante. Aí, juntando essa época, que eu me lembrei dessas questões, eu lembro que eu comecei naturalmente, eu não sei, eu não lembro exatamente como foi esse processo, mas eu comecei a assistir alguns vídeos do Padre Paulo Ricardo, onde ele respondia questões simples sobre o cristianismo. O que é a Trindade? Qual o significado do sacrifício de Jesus Cristo na cruz? O que significa ser o Filho de Deus? Jesus Cristo é Deus? O que isso significa? Questão da veneração dos santos. E assim, eu fiquei por uns 3 anos me considerando... Inicialmente eu me considerava uma espécie de cristão, apesar de que eu sabia que eu não poderia falar isso de forma muito própria por não ser nem sequer batizado. Mas eu acredito que naquele ponto eu já tinha uma conversão muito notável, no sentido de que várias coisas que eu gostava, eu tinha deixado de gostar por causa que eu acreditava que eram contrárias a Deus. Eu acreditava na existência de Deus e tudo mais. Só que assim, eu não tinha uma vida espiritual, por assim dizer. Eu não ia na missa, eu nunca tinha conversado com um padre, eu nunca tinha entrado numa igreja católica na minha vida, apesar de até me dizer católico para algumas pessoas, assim, só para facilitar a resposta, sabe? O que você é? Católico, apostólico romano. Mas era essa a minha situação. Daí um belo dia, muito frustrado com essa minha situação, eu comentei com um amigo meu que mora em Pirenópolis, aqui no estado de Goiás, que assim, eu tinha chegado à conclusão que seria oportuno que, ao invés da gente ficar só nessa coisa de fica vendo esses vídeos no YouTube de conteúdos católicos, que o importante mesmo era viver isso e ter contato. E aí eu sugeri que tanto eu quanto ele procurássemos algum padre, né, nas nossas cidades para conversar. Na semana seguinte, diz ele que ele estava no trabalho dele e ele viu do lado de fora, na rua, parado, um padre do local. E ele foi, assim, ele primeiro ficou receoso e pensou, não vou ir lá conversar com o padre, ele tá lá parado, assim, eu tô trabalhando. Mas ele falou que ele esperou cerca de meia hora, coisa do tipo, e o padre continuou no mesmo lugar, como se ele estivesse quase esperando ele. Aí esse meu amigo foi lá e conversou com esse padre. Resultado da história, em poucos meses depois, esse meu amigo, ele foi batizado e crismado, e o padre virou o padrinho de crisma dele, inclusive. E assim, foi uma coisa muito boa. Mas infelizmente, nesse mesmo... Só para ver como que às vezes as coisas são meio estranhas, né? Às vezes a providência de Deus age de uma forma esquisita, que parece esquisita. Nesse mesmo período, foi a época que eu passei a ter o maior ceticismo, depois de muito tempo, em relação à religião. Por causa que eu tive uma conversa com aquele mesmo amigo meu daqueles episódios anteriores, e eu cheguei à conclusão de que, assim, eu dizia acreditar, mas por não ter uma vida espiritual e tudo mais, era uma questão muito da boca pra fora, de tipo assim, eu considero essas coisas boas, mas se eu morreria por essas coisas, provavelmente jamais, sabe? Então eu tive esse período que eu acho que foi muito importante, de perceber que assim, não, eu preciso de fato acreditar nessas coisas para eu poder me considerar um católico e tudo mais. Mas no final de 2023, ano retrasado, eu consegui o número do padre. Eu enviei uma mensagem para ele e a gente marcou para conversarmos.
E depois disso, eu acho que umas 5, 6 vezes eu vim até a casa do padre para conversar com ele justamente acerca das dificuldades que eu tinha. Eu apresentei questões teológicas que eu tinha dificuldade, eu tinha uma dificuldade, por exemplo, em entender o que era a fé, por causa que a fé é uma realidade sobrenatural, então eu tinha uma dificuldade em entender isso. E ele foi solucionando todas até que chegou num ponto que ele me recomendou que mesmo que eu ainda não fosse batizado, mesmo que eu ainda tivesse dificuldades, algumas dificuldades teológicas, ele me recomendou que eu viesse à missa todo domingo, pelo menos. E eu acho que isso foi muito importante. A missa tradicional, ela é absolutamente fantástica. É uma coisa que eu acho que foi de suma importância na minha conversão. Ter esse contato de toda semana, vir à missa, assistir a liturgia e acompanhar e tudo mais, ajudou muito para que eu tivesse a graça de ter a fé. Daí, em um certo ponto, ele considerou que eu já estava apto para ser batizado. Acabou que ainda enrolei, acho que uns 2 meses para isso. Mas em 8 de junho eu fui batizado e desde então nunca deixei de frequentar a missa tradicional. Eu conheci o padre por causa do meu amigo que eu citei, que tantas vezes eu conversei com ele ao longo desses anos. Esse meu amigo, ele tinha uma noção muito maior da situação da igreja e tudo mais. Ele me disse, e eu já sabia que existia uma diferença, né, entre uma missa nova e uma missa antiga. E esse meu amigo disse que em Anápolis aqui tem a missa tradicional. Tanto que eu cheguei a ver a missa tradicional 2 ou 3 vezes antes desse período de conversão de fato que eu tive. E assim, o padre conhecia ele justamente no contexto daqui da missa. Ele é o padre daqui da capela, então eu tinha muito interesse em conversar com ele. Eu lembro desse meu amigo dizer que parece que ele dava aula lá na Católica e tudo mais, e eu achei isso muito interessante, ter vontade de conversar com verdadeiramente um especialista, né? Um especialista na religião. E foi assim que eu passei a frequentar a missa tradicional, tanto que eu só fui uma vez na missa nova, e depois de que eu já vi na missa tradicional, eu fui por curiosidade. Foi antes de eu ser batizado, teve um dia que eu não pude ver a missa tradicional, e eu quis ver com meus próprios olhos como era uma missa nova. Acabou que, por sorte, eu fui numa missa nova que parece que era relativamente acima da média, mas mesmo assim, acho que não tem nem comparação. Eu nunca mais voltei. Eu acho que isso já serve como prova. A primeira missa que eu assisti na minha vida foi a missa tradicional. Então a comparação que eu posso fazer é com o culto protestante. E eu acho que assim, é uma comparação absolutamente até injusta com o culto protestante. A missa tradicional, ela tá anos-luz à frente de qualquer culto protestante. Eu me recordo que a experiência de vir aqui à missa pela primeira vez foi algo absolutamente fantástico. Eu confesso que a impressão que eu tive foi de que simplesmente nem existia algo semelhante no mundo, sabe? E descobri que não só existia, como existia na minha cidade esse tempo todo, foi algo assim surreal. Comparando com a missa nova que eu cheguei aí uma vez, eu lembro que a missa nova, quando eu cheguei no local, eu vi antes de começar a missa, eu vi a igreja e tudo mais, a igreja bonita e tudo mais, eu pensei assim, até que não deve ser tão ruim. Só que uma vez que começou o pessoal a entrar e começou um canto, eu virei para um amigo meu, que foi o quê? Um amigo meu que tinha me levado na missa nova, e eu falei para ele, eu acho que eu quero ir embora. Acabou que eu não fui embora, mas eu tive muita dificuldade de ter uma postura até de reverência em relação à missa, por causa que ela não conseguia criar em mim um senso de reverência, um senso de respeito pelas coisas divinas. Enquanto na missa tridentina, nossa, não tem nem comparação. É algo que eu acho que, se você realmente prestar atenção, se você estiver minimamente atento do que é a missa de fato, qual que é o significado, o que ocorre nela, o que o sacerdote está fazendo, é algo assim que é verdadeiramente de outro mundo, é uma realidade muito elevada. E eu acho que é justamente isso
que eu gostaria que outras pessoas tivessem em vista, que a missa tradicional, ela talvez, eu não tive esse preconceito específico por ter vindo do protestantismo, mas sei que muita gente tem preconceito com a missa tradicional, por parecer talvez algo muito frio, muito talvez tomado por como se fosse uma espécie de formalismo. Mas uma coisa é certa: para Deus a gente oferece o nosso melhor, e a missa tradicional, ela reflete isso. É uma liturgia que ela se desenvolveu de uma forma orgânica, natural, por 2000 anos, e ela durante todo esse desenvolvimento, ela teve como sempre o foco ser verdadeiramente um culto a Deus, e ela se desenvolveu ao longo de 2000 anos para isso, de tal forma que a missa nova, uma missa feita em laboratório, como se fosse em laboratório, ela não reflete isso, ela não é uma missa artificial. Ela, talvez querendo torná-la mais acessível, talvez não, eu digo com uma certa convicção, ela acabou por afastar muito de uma verdadeira espiritualidade, assemelhando-se, pelo que eu percebo, com cultos protestantes que são tomados pelo sentimentalismo. A missa nova, ela acaba por ser, com certeza, inferior, e ela não consegue inspirar a mesma devoção, a mesma postura que a missa tradicional é capaz de proporcionar numa pessoa.